Olá, nós estamos no primeiro podcast do curso do MBA, Gestão de Comunicação e Marketing pela ECA USP, e hoje nós temos uma novidade porque nós estamos com o professor Dr. Mitsuru Yanase, coordenador desse curso, para entender um pouco mais a respeito da facilidade das oportunidades que o mercado aparece e apresenta para que você seja um profissional qualificado em marketing e comunicação. Mas antes disso, eu quero apresentar o professor Mitsuru Yanase. O professor Mitsuru Yanase é professor titular da ECA USP, coordenador geral do CEACOM, que é o Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração de Comunicação e Marketing da ECA USP, coordenador dos cursos de especialização presencial e MBA, Gestão de Comunicação e Marketing e também de extensão em Marketing Digital, autor de vários livros que vocês vão ver aí. O primeiro dele, Gestão de Marketing e Comunicação, Avanços e Aplicações pela Saraiva, está na 3ª edição. Ele também é autor do livro Retorno de Investimentos em Comunicação pelo Senac, Difusão, 2ª edição. E organizador do livro de Marketing Digital, Conceitos e Práticas pela Saraiva. Vocês viram aí, enquanto eu falava, os livros que foram apresentados. É claro que esse currículo é muito pequeno diante daquilo que representa o professor Dr. Mitsuru Yanase. Então, quero convidar, sem mais delongas, o professor Mitsuru Yanase, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Professor, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, professor Rubens. É um imenso prazer estar aqui com vocês para compartilhar alguns conceitos e principalmente compartilhar a minha experiência acadêmica e também profissional, para que realmente isso possa servir como exemplo, talvez, né, de coisas, exemplo positivo, e também existem alguns fatos negativos, para que realmente vocês possam trilhar esse caminho fascinante, que é o caminho da profissão de marketing e comunicação. Não sei se eu posso já falar um pouco sobre... Pode, professor. Na verdade, nós queremos saber, assim, sua carreira, né, a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória fora da academia, e até porque o senhor continua conduzindo os dois de uma forma brilhante. Então... Ok, obrigado pelo brilhante, não é tanto assim. Mas eu sou de uma família humilde, né, tanto é que nós viemos a São Paulo, eu estava com 4 anos de idade, a minha mãe era o arrimo de família, porque eu não tenho pai desde um ano de idade, e viemos aqui, e como descendente da colônia japonesa, havia a pressão, quando eu cheguei da minha adolescência, de eu cursar medicina ou engenharia, né? Como eu tinha problemas aí com números, né? Hoje eu não tenho, eu gosto bastante de números, e tinha problema em ver sangue, eu não poderia realizar nenhuma dessas profissões, né? Um pastor da igreja, eu já sou cristão e há muito tempo eu frequento a igreja, e ele é praticamente meu pai espiritual e pessoal. Ele falou assim: Mitsuru, você gosta de desenhar, você gosta de escrever, por que você não faz o curso de comunicações, né? Então, quando ele falou isso, eu comecei a procurar o curso tal, na ECA, na USP e tal, porque minha família não tinha condição de pagar um curso particular. Então, eu fiz o vestibular e entrei no curso de Publicidade e Propaganda, né? E foi muito bom, porque eu consegui desenvolver de alguma forma ou de outra, né, essa parte da escrita, essa parte também do desenho e tal, né? Mas, na verdade, isso ficou assim, falei, puxa vida, eu gostaria de alguma coisa a mais né, em relação a isso, né? Mas antes de eu prosseguir, aconteceu uma coisa que eu digo, eu não quero fazer nenhuma pregação aqui, nem convencê-los em relação a isso, mas como é uma verdade da minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava muito orgulhoso, eu entrei em 1974, né? Com 17 anos na universidade, depois ia me formar com 21 anos, né, no ano de 1977. Acontece que a ECA, né, teve uma turbulência em relação à greve, né, uma greve que ocorreu nesse período, e a minha formatura ficou para junho de 1978. Eu fiquei um pouco aborrecido em relação a essa situação, porque eu queria me formar, dizer para todo mundo que eu tinha me formado com 21 anos.
Aí eu estava estagiando numa empresa, uma cooperativa, a maior cooperativa na época, né, da América Latina, e estagiava na área de aves e ovos, né? E fiz um trabalho, né, sobre promoção de vendas, né, de aves e ovos, né? E no final da apresentação, a banca, composta por 3 professores lá da ECA USP, eles me atribuíram a nota máxima e me convidaram a ministrar essa aula no semestre seguinte, porque o professor de promoção de vendas havia solicitado a demissão por conta de assumir uma grande agência de publicidade. E eu, obviamente, com muito temor, acabei aceitando e fui contratado como auxiliar de ensino de turno completo, né? Não é um turno integral. E essa contratação foi imediata por causa da questão de eleição que nesse ano de 1978 ia ocorrer. E comecei a dar aula na Universidade de São Paulo como auxiliar de ensino, né? Então, eu atribuo a Deus essa bênção de, aos 22 anos, não aos 21 anos, ser, como se diz, formado, mas aos 22 anos ser professor da universidade. Aí o que aconteceu? Eu senti que a minha formação não era completa e eu gostaria de conhecer um pouco mais de gestão, por isso que a questão da gente ter uma noção de gestão é importante, e me matriculei no vestibular que naquela época tinha, para entrar no curso de especialização para não graduados da Fundação Getúlio Vargas. Fui aprovado e durante 2 anos eu fiz esse curso, que foi muito bom, me deu muitos conceitos de gestão, de estratégia, né? E principalmente a questão numérica também. Aí eu fui contratado pela cooperativa, não mais como estagiário, mas como publicitário. Depois eu fiz alguns trabalhos, né, que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que na câmera vai surgir, né, alguns trabalhos que a cooperativa normalmente não fazia, de falar sobre os ovos, os produtos da cooperativa, né? E aí depois a divisão comercial, que abarcava não somente a área de aves e ovos, mas a área de legumes, soja, trigo, né? E outros produtos, né? Batata, cebola, né? A divisão me convidou para ser assessor de marketing, né? Aí, obviamente, como assessor de marketing, eu pensei o seguinte: puxa, eu preciso de uma formação um pouco mais consistente, com um professor também, auxiliar de ensino, para eu ir para mestrado, né? Para mestre, eu preciso fazer alguma coisa, né? Algum outro trabalho. Aí veio um conceito que eu considero assim de entrepreneurship, né? Entrepreneur é aquele empreendedor que realiza coisas numa empresa que pertence a outra pessoa, outra administração. E entrepreneur, ou empreendedor externo, significa o quê? Eu vou sair da empresa, não quero ter chefe, agora vou empreender de uma forma só, né? Eu vou tentar ser um empreendedor da minha própria empresa. E justamente com esse conceito, eu aliei a ideia de que não basta ter efetivamente conceitos, mas eu preciso ter colocar isso em prática, né? Aliar conceitos, modelos e prática, né? Isso foi muito importante porque eu consegui realizar um MBA, né? Por conta de um projeto de marketing pessoal. E a empresa onde eu trabalhava me ajudou, né, a realizar por 2 anos o MBA na Universidade Estadual de Michigan. Voltando, eu fui convidado a ser gerente de marketing da empresa, né? E como gerente de marketing dessa empresa, nós realizamos uma série de trabalhos interessantes. Por exemplo, nós lançamos o sistema Sétima Feira. O que era a Sétima Feira? Isso, pessoal, eu estou falando em 1983, né? Vários anos atrás, né?
lançamos um sistema em que os clientes realizavam seus pedidos, né? Infelizmente, naquela época não tinha o digital, faziam por telefone, uma central pegava o pedido, preparava, e dentro dessas caixas que vocês estão vendo a imagem, o produto era entregue ao consumidor final. Por que sétima-feira? Porque em São Paulo havia possibilidade apenas de realização de 6 feiras. Então, nossa seria a 7ª feira para complementar e propiciar, né, o atendimento das necessidades numa 7º dia. Implementamos também, vocês estão vendo a imagem, tanto da fachada, de uma lanchonete especializada em pratos produzidos a partir de frutas. Nós chamamos de frutonete. Isso para acompanhar uma tendência que naquela época, né, era premente, né, 1985, 86 por aí, de uma refeição mais saudável, né? Vocês estão vendo um exemplo também de um prato, né, feito com maçã flambada, tal, com ricota, então, e suco, né, que são produtos que naquela época eram bastante saudáveis, né? Infelizmente, eu fiquei na concepção como o criativo dessa ideia, acompanhei a implantação, mas a gestão como se diz, da operacionalização não ficou a cargo da gente, mas para um terceiro, né? Infelizmente, essas ideias aí acabaram, depois de 2, 3 anos, sendo pouco a pouco abandonadas por questões operacionais e de logística também, né? Aí aconteceu uma grande virada na minha vida, né? Me chamaram para ser o gerente da agroindústria, né? A agroindústria da Cooperativa Agrícola de Cotia era uma unidade que produzia batatas pré-fritas congeladas, né? Principalmente com o nosso maior cliente era o McDonald's, né? Que consumia 80% da nossa produção. E naquela época nós tivemos um problema com a McDonald's, porque a McDonald's começou a nos pressionar para mudarmos a variedade da batata, e vocês sabem muito bem que mudar a variedade de batata é um processo complicado, né? E a variedade mais aceita no Brasil, que era praticamente 70% da produção, era uma variedade chamada Bintje, Bintje, variedade holandesa com polpa amarela e arredondada, né? E a McDonald's nos pressionava a mudarmos para uma variedade norte-americana chamada Roasted Burbanks, que era uma variedade mais alongada, e polpa branca. E além disso, eles pressionaram para que mudássemos o nosso sistema de corte, né? Nós tínhamos aí um sistema de corte que uma batata pressionava a outra e, obviamente, o corte era irregular, tanto toletes menores como toletes maiores. E a McDonald's solicitou que nós mudássemos essa produção para esse sistema de corte para uma de jato d'água, ou seja, toda a batata era direcionada de uma forma, né, longitudinal, e os toletes que saíam eram toletes mais longos. Qual é a razão disso? Porque a McDonald's estava reclamando da quantidade de porções que 1 quilo da nossa batata produzia, né? Ou seja, 9 porções por quilo de batata pré-frita congelada, enquanto que nos Estados Unidos a média era de 11 a 12 porções, né? Porque quando se coloca a batata mais comprida, quando se coloca naquela caixinha, um saquinho, aparece, né, a batata e parece que aquele saquinho está cheio. Quando você tem toletes menores, você tem que colocar 2 vezes e, portanto, nós tínhamos esse problema. Nós entramos numa luta, tal, aí eu fiquei com a batata quente, se desculpa essa expressão, no sentido de resolvermos esse problema, porque 70% ou 80% da produção era para o McDonald's, e eles iam acabar diminuindo o consumo. E precisávamos urgentemente aumentar a nossa venda para o varejo.
Aí eu era professor já na época da Universidade de São Paulo, da ECA, e joguei o caso para os meus alunos. E brilhantemente esses alunos hoje estão muito bem colocados, tal, né? Esses alunos, eles vieram com uma ideia muito interessante. Primeiro, professor, na embalagem não se pode usar a palavra batatinha pré-frita. Por quê? Porque a palavra batatinha vai levar com que o consumidor vá ao supermercado, veja o preço da batatinha pré-frita congelada e com a batatinha in natura e vai ver que é 3 ou 4 vezes mais caro e não vai acabar levando. Então vamos evitar o nome batatinha. Vamos chamar de Bint, porque é a variedade holandesa, né, que os especialistas, quem conhece batata sabe que é a melhor variedade, e vamos tirar a palavra, a letra JE, fica Bint. Com isso, o consumidor, que geralmente vai ser criança, o heavy buyer, né, vai rapidamente, mãe, compra Bint. E sugeriram uma ideia muito fantástica, né? Que a ideia era mostrar que essa batata era a batata da McDonald's, né? Porque a nossa batata era muito bem aceita pelo consumidor, não pela McDonald's, que queria uma performance maior. Então eles vieram com a ideia de, numa caixa, né, colocar aqui a Bint e colocar a batata dentro desse saco plástico para mostrar no supermercado, a batata pré-frita congelada aqui dentro, que essa era a batata da McDonald's, né? Então, de uma forma, né, subliminar, né, se a gente pode dizer isso, o consumidor faria uma ligação entre essa batata que estava sendo comercializada por nós com a batata do McDonald's. Aí criou-se uma polêmica interessante na época, né, que eu tenho aí depois os releases em relação a isso, que o presidente na época da McDonald's falou que nós estávamos usurpando da imagem da McDonald's e tal, né? Aí eu alimentei essa discussão, né, dizendo que não, etc. e tal, e ficamos aí praticamente 3 artigos, né, falando desse embate. Então, outra lição que eu queria passar com vocês, quando vocês têm algum embate, né, com alguém mais famoso que vocês, alimentem esse embate na imprensa para que realmente vocês fiquem também um pouco mais famosos, né, também por conta desse embate. E foi muito interessante, porque fizemos o lançamento, né? Fizemos propaganda na TV, a primeira vez que a Cooperativa Agrícola de Cotia fazia, fizemos alguns trabalhos muito interessantes em outdoor, né? Colocamos aqui, não tinha, né? Batatinha, Bint, né? Um tempinho de preparo, um tempão de prazer, né? E também fizemos alguns anúncios de ocasião. Teve uma época em que houve aí um problema com a batata in natura, denúncias de contaminação, então os consumidores estavam muito receosos em comprar batata e também a nossa batata. E fizemos um anúncio em mídias impressas, né, falando o seguinte: podem comer tranquilo, a CAC, a cooperativa planta, a CAC produz, e a CAC garante, né? Então, aproveitamos esse momento aí para falar sobre isso. E fizemos outros lançamentos, né? Com as aparas da batata, nós produzimos o nhoque, lançamos o nhoque da CAC, lançamos o brócoli. O brócoli tem um aspecto interessante que eu gostaria de ressaltar. Coincidentemente, na época em que estávamos planejando o lançamento do brócolis congelado, o casal Bush deu uma entrevista dizendo que eles não gostavam de comer brócolis, que lá na Casa Branca eles não serviam brócolis por conta desse fato deles não gostarem. Aí nós fizemos um anúncio que saiu na revista Veja, em algumas revistas, dizendo o seguinte: brócolis CAC, este até o casal Bush aprovaria, né? E foi muito bom porque nós sentimos no lançamento uma boa aceitação do produto, que depois realmente vendeu, né? Depois lançamos outros produtos, como Fruta em Si, que era polpa de frutas e pronto para ser processado, se transformar em suco, né? Em sorvete. Depois lançamos a água de coco congelada. Nós temos orgulho de sermos os primeiros a lançar aqui
em 1989, né? 1989, suco de fruta, não, água de coco congelado e etc. Né? E a minha divisão, a agroindústria, estava crescendo e precisava de investimentos. A nossa fábrica era aqui em Jaguaré, hoje não existe mais essa unidade, e estávamos trabalhando em plena carga, né? Então, a produção era muito alta, né, por conta da demanda, e produzíamos aí em 3 turnos, ou seja, 24 horas. E você sabe muito bem que naquela época e hoje também, em determinado horário, né, a conta da energia elétrica ela sobe e, portanto, ela se transforma num insumo extremamente oneroso para qualquer fábrica. E, além disso, as batatas, elas vinham de regiões longínquas, né? E as verduras também, frutas, né? que processávamos. Então, nós pensamos em uma expansão e montar 3 unidades em locais diferentes, que não sejam São Paulo, ou seja, a batata perto da produção de batata, frutas no Nordeste, né? Etc, etc. E para isso precisávamos de um grande investimento. E na época a empresa, eu era responsável pela agroindustrial, e era uma empresa que a agroindústria significava 10% do seu faturamento, o restante 90% era em função de cereais, trigo, milho, soja, etc, etc, frutas, verduras, né? E outros produtos. Ela estava endividada. E aí eu quero contar o último, desculpa aborrecê-los com essa história toda, mas o último episódio de um empreendedorismo que não deu certo, né, por erros que eu acabei cometendo. Aí eu comecei a pesquisar como que a gente poderia conseguir recursos para investir na agroindústria, e pesquisando, conversando com especialistas, chegamos à conclusão de que a cooperativa endividada, ela tinha uma dívida de $1 milhão por dia, ela não teria condições de efetivamente solicitar mais recursos de financiamento para quem quer que seja, bancos ou órgãos institucionais, né? Órgãos estatais, bancos estatais. Aí surgiu a ideia de transformar a agroindústria e toda a unidade agroindustrial, né? A cooperativa produzia outros produtos, produzia adubos, óleo vegetal, tal, em uma SA, né? E com isso nós iríamos abrir o capital dessas unidades, nós faríamos aí um inventário de quanto valia aquilo, a cooperativa ficaria com 51% do capital votante. Vocês sabem que uma empresa pode ter 70% de capital não votante, ações ordinárias, preferenciais, e 30% de ações ordinárias que têm direito a voto. A cooperativa, tendo 51% das 30% das ações ordinárias, ela continua sendo a mantenedora, ou seja, tendo aí o privilégio de ser administradora do processo. Fizemos isso, o trabalho junto com o BNDES e tal. Eu fiz algumas apresentações iniciais para a diretoria, tal. A diretoria não se convenceu, né? Aí formatei o plano tal, e fiz a grande sacada. Depois de um ano de insistir no projeto e a diretoria não aceitando essa ideia, eu fiz no lançamento de um outro produto, eu chamei os jornalistas tal, e a Folha de São Paulo, disse o seguinte: olha, a gente deu muita cobertura para vocês, agora eu não tenho outro assunto mais relevante, vou mandar um repórter e tal, mas depois você passa o release e depois a gente faz o anúncio do lançamento desse novo supergelado. Aí eu falei, vem aqui que eu vou falar alguma coisa importante. E eu fiz a ousadia, né, de contar para o jornalista da Folha de São Paulo que a CAC iria transformar sua agroindústria em SA e esperava o capital de sócios, né? Então, rapidamente, a Folha de São Paulo mandou um jornalista sênior deles e conversamos antes do lançamento do produto, e falei, olha, vocês não publiquem isso até que a Cotia se posicione positivamente em relação a isso, né? E qual foi minha surpresa? Que no dia seguinte sai uma reportagem de quase
meia página, né, da Folha de São Paulo, dizendo a CAC transforma sua agroindústria em SE e espera capital de sócio. Aqui tem a foto do superintendente, que era o nosso CEO na época, e eu aqui do lado, né, como a pessoa que deu essa entrevista, né? E essa foto foi tirada em função do lançamento e não em função dessa reportagem, né? E isso fez com que um processo aí, né, de desgaste meu, né, porque não ter avisado a diretoria, saído isso, aí eu solicitei a Folha de São Paulo fazer uma errata, aí no dia seguinte saiu na coluna Painel, na época tinha uma coluna Painel, uma notinha pequena dizendo o seguinte, a CAC ainda estuda tal. E não foi suficiente, né? E com isso eu quero contar para vocês que empreendedorismo, intraempreendedorismo, colocando em prática conceitos, modelos, né? E analisando um contexto para tomar decisões e usar a criatividade, ela pode efetivamente ter o lado positivo e o lado negativo. E eu considero esse último, entre aspas, empreendedorismo meu, negativo por conta de eu não saber trabalhar, né? Eu poderia ter trabalhado um pouco mais as pessoas mais importantes dentro da organização, fazer com que esse projeto fosse, né, supostamente de autoria de algum diretor forte que pudesse dar esse apoio, né? E depois, obviamente, eu fui demitido em 1991 e essa demissão foi traumática, sem dúvida nenhuma, mas 4 anos depois, cooperativas do Paraná e cooperativas do Rio Grande do Sul acabaram adotando essa ideia de abrir o capital, chamar, né, os credores, né, como sócios, né, transformar capital de dívida em capital né, de participação acionária. E obviamente, pessoal, quando, né, nas minhas aulas, você também tem que ser estratégico na hora de apresentar o seu trabalho, né? E depois, obviamente, né, eu abri minha empresa de consultoria, tenho os meus colegas aqui nos ajudando, coordenando cursos na USP. Eu nunca deixei de dar aula na USP, né? E me mantenho num regime que me permite ter outra empresa, ter outras atividades, né? E então a ideia foi sempre, e não me arrependo disso, conciliar a parte acadêmica com estudo constante de conceitos, novos modelos, as coisas que estão mudando, e também a questão da prática, seja como empreendedor interno da organização e empreendedor externo, né, por meio das consultorias que nós empreendemos. Desculpa, né, assim. Muito bom, essa introdução foi muito boa. Professor, na sua opinião, ser um empreendedor na sua própria empresa, ou ser um empreendedor sendo gestor ou mesmo executivo de uma empresa, exige um olhar técnico, um olhar estratégico e, às vezes, tomada de risco, como foi essa reportagem que você acabou de mostrar. Quando foi que você entendeu que precisaria entrar no processo de especialização, depois mestrado e tudo mais? O que isso... como é que você chegou a essa situação, já que você estava dando aula e também era um funcionário da Cooperativa Agrícola de Cotia, uma das maiores cooperativas do Brasil naquela época, tá? Essa questão é uma questão que eu responderia da seguinte forma. Quando eu estava fazendo o curso de Publicidade e Propaganda, eu, obviamente, desenvolvi esse lado da redação, né, da escrita, também do desenho, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu gostaria de realizar alguma coisa, né? E para realizar alguma coisa, eu precisaria ter um pouco mais de formação em gestão, né? Gestão estratégica e tal. E o curso de especialização na Fundação Getúlio Vargas, né? De especialização para não graduados, ou seja, eu não era graduado em administração, então, para mim, foi excelente essa ideia. E depois o mestrado lá na Universidade Estadual de Michigan foi também outra experiência fantástica. Por quê? Porque lá os americanos são doing business, né? Não são teóricos, conceituais como as universidades europeias, né? Então, para mim foi muito bom, porque por lá foi estudos de caso, né? Você pegar uma empresa e estabelecer uma estratégia para essa organização, né? Então, isso foi bastante importante para mim, né?
E isso me fez com que eu visse a importância de adquirir uma visão sistêmica. Né? Não adianta nós termos uma visão focada em ter aí uma receita pronta. Por quê? Porque o contexto varia, né? Se você tem que adaptar o contexto, né? Se, por exemplo, não tivesse feito uma leitura em relação à questão da contaminação da batata, a questão aí, né, do Bush, né, que, né, falou que não gostava do brócolis, né, o lançamento da Frutonete por conta dessa onda de alimentos saudáveis, né? A questão da Bint, também o lançamento da batata pré-frita congelada, que nós vendimos 20 mil pacotes, chegamos a 320 mil pacotes em 4 meses de campanha. Né? Então, se você não adquire uma visão que contempla todo esse contexto também, e você concilia com os conceitos e modelos, tal, dificilmente você vai ter uma solução que seja mais adequada. E aproveito para dizer que não adianta nós termos aí o domínio, né, de trabalhar a inteligência artificial, se você que pode ter uma percepção muito maior, né, porque a inteligência artificial vai trabalhar dentro daquele, né, do ambiente digital, né, as informações, dados que estão todos, né, produzidos e colocados dentro dessa plataforma mundial, né, de informações e dados. Você tendo uma visão daquele contexto, uma sensibilidade em relação ao que está acontecendo, um olhar diferenciado, juntamente com a capacidade de trabalhar com as novas tecnologias, e isso inclui também a inteligência artificial, que na nossa época não tínhamos, né? Você vai ter resultados muito melhores, né? E você vai ser sempre um profissional imprescindível, né? Ok. Falando em inteligência artificial, eu coloquei lá o professor Dr. Mitsuru Yanase, e aparece lá, a primeira coisa que aparece é o professor Dr. Mitsuru Yanase, grande contribuidor do marketing da comunicação no Brasil. Só isso. Aí eu coloquei lá Rubens Yoshida, não aparece nada. Ou seja, eu sou insignificante para as inteligências artificiais. Professor, qual a importância de uma especialização que deseja, para quem deseja se destacar no mercado de marketing e comunicação? É que realmente, olha, eu vou fazendo uma meia-culpa. Eu sou professor da ECA já há 40 e tantos anos, né? Conforme eu já falei para vocês. Os nossos cursos, eles acabam se focando, né, em uma determinada habilitação e não propicia uma visão sistêmica, né? Qual é a questão? Por exemplo, o curso de publicidade e propaganda, relações públicas, turismo, tal, né? Eles acabam sendo muito específicos, né? Jornalismo, tal, né? E não há uma possibilidade dessa integração. Hoje a gente tem que falar em comunicação integrada. Não só integrada em relação às diferentes modalidades de comunicação, mas integrada no sentido do offline, né, que nunca vai deixar de existir, com o online, né, que está crescendo. Né? E os nossos cursos também acabam nos dando uma ideia de uma gestão, né? Organizar, né? Coordenar, controlar, planejar, né? Então, há necessidade, efetivamente, né? E principalmente relacionada à questão do retorno de investimentos, né? Eu sempre digo para os alunos, não adianta você estabelecer uma boa estratégia se você efetivamente não tem condições de justificar o investimento a ser realizado e também mostrar o resultado que esse investimento pode trazer para a organização, né? Hoje a organização trabalha muito com retorno, né? Se você não traz aquele retorno esperado, ela acaba até demitindo muitas vezes, né? E no próximo projeto que você for apresentar, você será a carta já está marcada, né? Então é muito importante adquirir essas visões, né? Então, hoje, o profissional de comunicação não pode prescindir de conhecer os fundamentos de finanças. E o financeiro pode ter a vantagem, aquele que tem a sua formação em finanças, pode ter a vantagem de adquirir uma visão sistêmica, uma visão organizacional, estratégica, né? Se aperfeiçoar em comunicação também, né? Então, é muito importante essas duas coisas, né? No sentido de que a sua carreira possa ser trilhada
nessa direção estratégica, visão estratégica. Diante desse processo, professor, eu posso afirmar que quando um aluno nosso ele se forma no nosso curso de gestão de comunicação e marketing, ele está pronto, inclusive, para empreender sozinho, né? Ou ser um gestor de empresas, ser um executivo de grandes empresas. Aliás, a gente tem visto muitas grandes empresas bancarem essa pós-graduação, esse MBA para os seus alunos. Como fazer com que esse equilíbrio entre academia, conhecimento e a prática das empresas nesse processo como todo? Como eu, profissional, posso me apresentar e quais são as oportunidades que eu devo agarrar? Então, como é um curso da Universidade de São Paulo, né, que é a melhor universidade da América Latina, nós não podemos deixar de apresentar os principais conceitos, né, os principais autores, né, aqueles que escrevem artigos aí com consistência e tal, né? Então, a parte conceitual, a parte de modelos, de avaliação, de conceitos, etc., de fundamentação, é extremamente importante. Ao mesmo tempo, nós solicitamos aos professores para que desafiem os alunos a colocar tudo isso em prática, né? Tanto é que na minha disciplina nós temos vários exercícios e solicito até que esses exercícios sejam aplicados dentro do contexto da organização, né? Que ele trabalha ou de uma organização, né? Que ele tem conhecimento e acesso e interesse, né? Então, essas duas coisas têm que vir juntas, né? A parte fundamental, conceitual, teórica, a prática delas, aí o desafio, efetivamente, de avaliar todo o contexto e adaptar essa prática ao contexto, às demandas que o próprio contexto de mercado exigem, né? Então, esse é o grande desafio nosso, que estamos constantemente solicitando os professores para desafiarem os seus alunos, né? Professor, o senhor é professor não só dos cursos que coordena, mas também de várias outras pós-graduações pelo Brasil, né? Só nos cursos que você coordena, nós estamos na 26ª turma presencial, né? Nós estamos entrando na 4ª turma do MBA, que é ensino à distância. Como diferenciar uma pós-graduação? E o 10º do marketing digital. Isso, e o 10º do curso de extensão de marketing digital. Como diferenciar e como escolher uma boa pós-graduação? Eu sei que, no nosso caso, a gente sai numa certa vantagem porque nós temos uma chancela chamada ECA-USP. Sim. Mas, em termos gerais, como você, que já trilhou esse mercado como todo, escolheria uma boa pós-graduação? Tem que ver toda a agenda, né? Todas as disciplinas que estão sendo oferecidas, né? O corpo docente, a experiência que eles têm. Então, nos nossos cursos nós temos aí um currículo resumido de todos os professores, tem uma explicação de cada disciplina, né? E de como elas acabam, né, se integrando e tal, né? Então, é muito importante ter isso e não cair em cursos que, de alguma forma ou de outra, oferecem receitas prontas, né? Então, é muito importante. Às vezes, o aluno reclama, né, que nós temos aí disciplinas que, né, por exemplo, nós oferecemos ainda a disciplina Teoria da Comunicação. Ela é muito importante para fundamentar depois, efetivamente, a comunicação integrada, né? Disciplinas específicas de relações públicas, publicidade e propaganda, né? Essa reflexão teórica, né, crítica em relação à comunicação, em relação ao marketing, em relação à gestão, é muito importante. Então, fiquem atentos a cursos que ofereçam esse aporte, não apenas aqueles cursos que oferecem coisas práticas, somente práticas, né, pessoal? Eu insisto nisso, né? Uma prática sem uma fundamentação, ela acaba perdendo todo sentido, né? E, obviamente, uma prática com conceito e uma visão sistêmica que nós procuramos
oferecer, né, ao aluno, ou seja, uma visão de cada parte que faz, como se diz, que compõe o todo. Uma análise ambiental é importante, né, porque cada momento é um momento, desculpa essa brincadeira, cada empresa é uma empresa, né? Então é muito importante o aluno saber diferenciar a empresa X com a empresa Y. Podem ser empresas do mesmo setor, com o mesmo tipo de faturamento, a quantidade de portfólio de produtos semelhante, mas cada um tem um potencial, tem uma necessidade, uma expectativa diferente. Cada um está dentro de um contexto relacionado com seus diferentes stakeholders, né, as instituições que cercam e que acabam afetando a organização, né? E o ambiente muda, né? Hoje, por exemplo, se o câmbio está a X, amanhã pode estar de outra forma, né? Se esse fundamento econômico está dessa forma, né? Amanhã pode estar diferente. O concorrente está realizando alguma coisa hoje, não necessariamente amanhã ou na semana que vem vai estar realizando. Então, essa visão do ambiente é muito importante, né? Porque nós precisamos ter, né, essa ideia do ambiente de negócios, as particularidades da nossa empresa, né, os desafios que ela tem, uma visão em relação à concorrência, o que a concorrência está realizando, uma visão em relação a fornecedores, né? Existe o conceito de marketing reverso, que todas as estratégias, né, de gestão, né, elas são direcionadas ao mercado fornecedor. Então, se eu não tenho uma boa relação com o fornecedor, né, eu dificilmente vou ter uma relação boa com quem compra de mim, né? Então, o conceito de marketing reverso é muito importante. Agora, se você não tem essa visão geral, certamente você vai ficar focado naquilo, naquelas receitas prontas e que certamente não vão trazer resultados, né? Bom, o senhor falou, inclusive introduziu o próximo assunto, que é mercado, oportunidades, desafios atuais e futuro. Como o senhor vê a evolução do marketing e da comunicação nos últimos anos? Eu vejo o seguinte, que obviamente a questão tecnológica tem influenciado muito, né, as práticas de marketing, principalmente em relação a vendas, né? E posso dizer até em precificação e, obviamente, comunicação, né? Vendas e comunicação. Mas também na concepção de produtos, né? Porque hoje as decisões mercadológicas não são só decisões relacionadas à comunicação, né? Eu sempre cito no início das minhas aulas que eu fico incomodado com frases do tipo: aquele produto é ruim, mas o marketing dele é bom, né? Aquele político é um corrupto, um ladrão, mas o marketólogo, né, o marqueteiro dele é tão competente que ele ganha todas as eleições. Marketing, para mim, não é só comunicação, não é só dourar a pílula, falar que aquele produto que não é bom parecer bom. É a adequação de produto, né? Se um produto não tem tanta qualidade, mas ele pode ser vendido, ele tem que ser um produto que vai ser direcionado a um público que não é exigente em relação à qualidade. O preço, obviamente, também, né? Cada um tem a sua política de preço, mas o preço tem que ser adequado ao público que tem condições de pagar, né? E a distribuição também tem que ir para os canais que sejam adequados à característica do produto. E, obviamente, a comunicação de um produto que não tenha tanta qualidade não pode focar em qualidade, mas em economia, né? A partir do momento que eu tomo decisões que equilibram a relação entre potencial necessidade e expectativas da empresa com potencial necessidade e expectativas do mercado, eu estou realizando um bom marketing, né? Hoje, eu vejo que tem dois caminhos. Há uma evolução no sentido positivo, porque tudo isso pode ser ajudado com os meios digitais, as novas tecnologias, mas, por outro lado, ela cria toda uma arena, né, de batalha que muitas vezes fica caótico e muitas vezes a gente não sabe quem está oferecendo um produto de uma forma adequada ou não, né? Então fica aquela luta, né, mercadológica entre as organizações, e isso causa muita confusão, né, para o consumidor, e o consumidor, acima de tudo, tem que começar a buscar não só informações, mas sabedoria, né, para discernir aquilo que convém para ele e aquilo que não convém para ele, né? Então, eu vejo dois caminhos. Uma evolução constante, que a gente tem que estar antenado, né,
que as novas tecnologias propiciam, mas, ao mesmo tempo, muito cuidado em relação à questão que isso pode trazer em termos de negativo. Né? Negativo por quê? Porque hoje os nossos e-mails estão cheios de mensagens, nós estamos aí cercados aí de plataformas digitais que nos oferecem coisas, e dentro disso aí tem muita coisa ruim, né? Muita oferta, muitas fraudes, muitas enganações. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Eu tenho uma impressão que a tecnologia digital, às vezes, nos emburrece, né? Então, a gente fica muito fechado em dar métricas que o mercado está dando e esquecemos da realidade, né? A transformação digital mudou a forma como medimos o resultado em comunicação e branding. Quais são os grandes desafios hoje de um profissional para que isso não seja 100% e que ele tenha aquela noção sistêmica do marketing como um todo? Hoje as novas tecnologias propiciam aí várias estatísticas, né, de produção de leads, né, de exposição, etc, né, seguidores, likes, etc, né. Mas, acima de tudo, o olhar do profissional de comunicação tem que estar muito voltado à questão qual o retorno que efetivamente interessa, né? Então, para isso, não há inteligência artificial que vá resolver o meu problema, né, de enxergar dessa forma. Eu preciso, efetivamente, saber discernir aquilo que é adequado para colocar na minha análise, saber o que é dado, o que é informação, né? Dado, para mim, é tudo que está disponível. Informação é aquele dado que me traz significado, né? Que me traz um sentido em relação àquilo que eu estou procurando, né? Então, dentro de um contexto de bilhões, zilhões aí de dados que existem por aí, eu preciso saber discernir aqueles dados que dão significado para mim, que vão me ajudar a avaliar uma situação, que vão me ajudar a tomar uma decisão, né? Vão me ajudar a adquirir mais conhecimento e consequentemente, sabedoria, né? Então, esse, para mim, é um grande desafio hoje do profissional. E se ele não tem condições e está dependendo de influencers, de pessoas que dizem, faça isso porque eu fiz isso, né? Eu acho que aí esse profissional não vai evoluir, né? A necessidade dele construir o seu próprio olhar em relação a tudo que tem por aí. Se ele não construir esse olhar, ele vai estar muito dependente, né, do que os outros estão falando e efetivamente não vai conseguir criar aquela diferenciação, né? A capacidade intuitiva de tomar decisões na hora que precisa e da forma mais adequada, sem grandes elucubrações e sem depender de terceiros, né? E é isso exatamente o que as empresas estão procurando, né? As empresas hoje, nos seus processos seletivos, sejam aí virtuais ou presenciais, estão levantando quem tem essa capacidade, né, intuitiva, essa visão sistêmica de todo o processo, essa capacidade, né, de sugerir sugestões mais adequadas num contexto totalmente complexo, né? O senhor diria que essa é a principal característica do profissional de marketing e comunicação do futuro? Assim, claro, porque esse profissional ele tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar, ele tem que ter conhecimentos, né, de produção, quais são os processos produtivos, as dificuldades, não em profundidade. Quem tem que conhecer com profundidade é, obviamente, o gerente de produção. Tem que conhecer o que determina o preço, né? Como se faz a logística, né? Não de uma forma, né? E a comunicação, obviamente, né? Que se espera que esse profissional de marketing e comunicação tenha um domínio maior. Mas se ele não conseguir conciliar conhecimentos, mesmo que sejam não profundos, sobre esses outros 3 elementos que compõem o mix de marketing, que é produto, preço, distribuição, vendas e comunicação, certamente ele não vai conseguir gerir, né, uma equipe, gerir um departamento e tal, né? Então, isso seria, professor Rubens, o que eu creio que seja o maior desafio. E, sem querer fazer propaganda do nosso curso, mas fazendo, nós procuramos propiciar
ao aluno essa visão por meio das diferentes disciplinas e por meio também dos conceitos que são abordados em cada disciplina e dos desafios que cada professor vai trazer para o aluno, né? Obviamente, existem alunos que, né, não acabam não fazendo alguns exercícios que são sugeridos, só aqueles obrigatórios, né? Mas se um aluno interessado, né, realizar todos os exercícios e todas as práticas, né, que são propostas pelos diferentes alunos, eu tenho certeza absoluta e garanto que esse aluno vai obter uma visão sistêmica, uma visão intuitiva, né, e toda essa capacidade de gerir e essa visão diferenciada que vai fazer com que ele domine a inteligência artificial e não seja dominado pela inteligência artificial. Ótimo. Professor, já chegando ao fim, então, uma pergunta pessoal. O professor Mitsuru está com 22 anos, acabou de se formar em publicidade e comunicação pela ECA USP. Professor, o que você faria começando do zero hoje, depois da sua formação? Qual é o primeiro passo que você tomaria? Olha, eu não quero fazer nenhuma pregação religiosa aqui, né? Mas eu atribuo a minha fé, né, a Deus e a minha, né, frequência à igreja, que esses dias eu, né, até testemunhei, são 64 anos, desde os meus 4 anos de idade, eu frequento a igreja, obviamente altos e baixos, tal, né, mas sempre buscando a direção de Deus em minha vida. Então, eu, com 22 anos, acabando de formar, eu solicitaria da mesma forma que naquela época, né, solicitei e recebi essa orientação, né, porque a gente não tem propriamente, né, você, ser humano, eu, Mitsuru, eu não tenho domínio dos meus caminhos, eu tenho as escolhas, né, porque existe o livre-arbítrio. Mas se essas escolhas que eu faço durante a vida não forem direcionadas para alguém que tem uma visão superior, certamente eu não vou trilhar da forma adequada os meus caminhos, né? Não quero fazer uma pregação, desculpa, mas isso é uma verdade da minha vida, então o professor Rubens me deu essa oportunidade e eu estou, de alguma forma ou de outra, testemunhando isso, né? Além de buscar a orientação de Deus, qual o conselho que você daria para um profissional de marketing e comunicação que está começando agora? Olha, estude, empreenda, assuma riscos, né? E sempre concilie o conceito, a teoria com a prática, né? Não fique no seu lugar comum, na sua zona de conforto. Isso virou até uma palavra aí, né? Saia, né, dessa zona de conforto, tente empreender, né? Se você quer ser aquele profissional que... Eu brinco com os alunos, né? Como é que se fala? A hierarquia de Maslow, né, que fala em necessidades fisiológicas, né, segurança, afetivas, né, autorrealização e... Desculpa, status e autorrealização funciona também para você profissional. Se você é aquele profissional que faz as coisas que a empresa manda fazer, né, você está atendendo às necessidades básicas da empresa. Se além disso tudo, você é uma pessoa confiável, né, o que você faz com correção, você vai estar propiciando à empresa segurança. Se você, além disso tudo, procura ter uma relação boa com a sua chefia, com os seus subordinados, com os seus pares, você vai propiciar a questão da socialização, que é muito importante para o ser humano e também para a empresa. E se, além disso tudo, você acaba realizando cursos, né, sendo uma pessoa diferenciada, o status, né, você passa a ter status, ou seja, a empresa vai ter em você um funcionário imprescindível. E se você, obviamente, além disso tudo, começa a participar, realizar coisas dentro da organização com sucesso, você vai obter autorrealização. Vocês perceberam que o nível salarial vai aumentando até você, se você é um profissional que atende todas as necessidades da organização, você vai poder ter um salário maior como um produto que atende, por exemplo, necessidades básicas, né?
fazendo uma comparação aí de uma bolsa Louis Vuitton, né, verdadeira, ela, além de segurança, não vai rasgar por qualquer coisa, não vai ser... Ela traz o quê? Hoje, segurança não muito, né? Mas vamos imaginar num país onde não haja tanto roubo assim. É segurança que, né, não vai ter... Sociabilidade, as pessoas vão se aproximar de você por você poder comprar uma bolsa. Né? Autorealização, não, como se diz? Status, né? Reconhecimento, status, você vai ter. E autorrealização, prazer de ter um produto como esse. Então, alguém conscientemente ou inconscientemente vai querer ou, né, pagar um valor maior do que uma bolsa normal que não traga todas essas necessidades aí, né, como atendimento das necessidades, né? Então, seria isso, né, você não ficar, né, dentro daquilo que somente está apregoado a você realizar. Né? Ok. Professor, uma última pergunta. Depois de tanto tempo e realizações feitas, o que o motiva a continuar dentro do marketing da comunicação? Porque, na verdade, é um setor fascinante e conciliar com a educação também é desafiante, né? E eu tenho certeza que com aos 67 anos hoje, se eu parar de estudar, de pensar, de interagir com as pessoas e realizar coisas, eu estaria hoje ou, né, internado ou o fim da minha vida, né? Então, eu entendo que ainda há uma possibilidade. Eu falo para os alunos, enquanto eu tiver alguma coisa interessante a contribuir, a compartilhar, eu estarei ainda dando aulas, né? A partir do momento que eu não tiver mais nada disso, estarei me aposentando. Mas a minha aposentadoria na USP vai ser compulsória, né? Expulsatória, né? Aos 75 anos eu serei obrigado a me aposentar, mas até lá eu pretendo continuar, né, firme, e depois de lá também eu pretendo continuar estudando e pesquisando também. Ok, pessoal, nós chegamos ao final. Esse é um podcast organizado pelo MBA de Gestão de Comunicação e Marketing da ECA USP, cujo professor Mitsuru é coordenador. Você vai se inscrever nesse curso. Aliás, tem uma novidade. Esse curso também pode levá-lo até Lisboa para fazer o curso da nova IMS de Lisboa, que é uma segunda pós-graduação com a certificação reconhecida mundialmente, assim como a sua certificação nesse curso. E passa 2 semanas conosco lá, professor? Isso, passa 2 semanas e o curso é oferecido em julho, né? É um curso de extensão e o aluno que completar o nosso curso, essas 2 semanas de curso intensivo também em sistema de inteligência de marketing, né? E por que nós fizemos esse convênio com a Universidade Nova? Porque nós na ECA somos até razoáveis e bons em pesquisa qualitativa. E na pesquisa quantitativa, nós reconhecemos que temos deficiência. Então, fizemos uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa, na verdade, a Information Management School, escola voltada à gestão da informação, que está ranqueada entre as top 3 do mundo, e fizemos uma parceria, eles viram o nosso currículo do MBA, aprovaram a parte de marketing, e a inteligência fica por conta deles. Então, durante 2 semanas estando lá, no final vocês vão receber, além do certificado de um curso de extensão, essas 80 horas, completando o MBA ou curso presencial aqui na ECA USP, vocês receberão o título de especialista, que é um curso equivalente lá na Europa, a 400 horas também, igual o nosso, em Market Intelligence, né? Então, vocês vão completar o nosso curso, 80 horas lá, 2 semanas, e vão ter também um curso, o título de especialista, reconhecido pelo Protocolo de Bolonha, que administra todos os cursos de pós-graduação na União Europeia. E não só isso, né? Parece aquela propaganda de facas guinso, você recebe isso, ganha isso, né? Vocês ganham 50% de créditos para realizar o mestrado da Nova de Lisboa. Hoje nós temos 14 alunos que fizeram o nosso curso, completaram os nossos cursos de especialização,
têm o título de especialista em gestão em sistema de inteligência de marketing, estão fazendo um curso de 1 ano, né, com orientadores de Portugal, orientadores no Brasil, e completando esse 1 ano com uma dissertação, uma tese, que eles chamam de tese, lá em Portugal a gente chama de dissertação, que seja de qualidade, vão receber o título de mestre, é reconhecido pela União Europeia, obviamente ficou validado aqui na USP, de mestre em gestão da informação, né? Então essa é uma grande oportunidade, né? Hoje temos 14 alunos que estão aí no meio do curso, estão fazendo suas pesquisas, inclusive, né, com orientação de professores de Portugal, e esse curso é EAD, as 80 horas é presencial, né? O aluno terá que ir a Portugal e ficar 2 semanas lá, no mínimo, né? E aqui o mestrado é totalmente à distância, né? Então eu também encorajo, né? Aquela ideia de estudar, né? Por favor, nunca deixe de estudar, né? Estudar, adquirir conhecimento e depois sabedoria e como usar esse conhecimento é fundamental para alavancar qualquer carreira. Muito bem, muito obrigado, professor Mitsuru. E aí você já entende como pode melhorar a sua vida profissional com mais conhecimento, certificação. Já pensou uma certificação da ECA USP e depois da Nova de Lisboa? Pois é, o seu sucesso começa agora. Precisa você tomar uma atitude com relação a isso. Nós vamos encerrar aqui e estaremos ao vivo no chat para tirar dúvidas. Professor Mitsuru, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor Rubens, obrigado por essa oportunidade. Desculpa aí se eu fui cansativo, mas é o que eu tinha que compartilhar com vocês. Um abraço. Espero que façam o nosso curso. Espero vê-los nos nossos cursos. Então, até mais no bate-papo.